Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, nosso sofrido Esquadrão de Aço, mais uma vez, decepção, não é? Mais uma vez, uma decepção, o Bahia perde para o Itabuna 1-0 e agora tem que ganhar de 2-0 ou mais, não é? No próximo jogo, né? Na terça-feira já. Então está complicado, muito complicado. Não se tem muita coisa para dizer sobre esse nosso Esporte Clube Bahia, a não ser um fora Renato Paiva. Sei que a realidade agora é muito estranha, muito diferente com essa história do Grupo City, mas uma coisa é certa, não está dando certo esse esquema de jogo do Paiva. O Paiva não está conseguindo evoluir, o time não evolui de jeito nenhum, o time é ridículo. Quem escapa nesse time é o Biel, e o Marcos Vitor está crescendo, né? Está evoluindo o Marcos Vitor. Mas olha, esse esquema do Renato Paiva é impossível continuar da maneira que ele está, tá? É impossível, porque o Bahia perder para o Itabuna, com todo respeito, né? O salário de um jogador do Bahia paga não sei quantos anos do time do Itabuna, só para se ter uma ideia, né? Então é ridículo, essa situação é ridícula mesmo, é uma coisa que dá indignação, ok? Então o Paiva já se mostrou um jogador, o Paiva já se mostrou um técnico que não tem futuro, para o Bahia pelo menos não tem futuro, ok? Mas antes da gente continuar o nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades, ok? Veja bem, o Bahia fez um primeiro tempo até, digamos assim, razoável, né? Digamos assim, na esteira do tolerável. Conseguiu controlar as ações do Itabuna praticamente o primeiro tempo todo, né? Conseguiu criar alguma coisa, mas o segundo tempo foi terrível, foi ridículo. As atuações do time vão corresponder também ao esquema estabelecido pelo Paiva, que insiste nesse esquema, que já está claro que não funciona. Esse 4-3-3 não funciona. O meio de campo é vazio praticamente, né? O meio de campo não consegue criar jogada, perde bola com facilidade, e aí Deus nos acuda, Deus nos acuda para a defesa. Então não tem a menor condição esse esquema. O Paiva veio mudar um pouquinho depois aí do gol que saiu do Itabuna, mas você viu que não resolveu absolutamente nada. Então, o seguinte, diante dessa decepção, desse jogo ridículo que nós tivemos do Bahia hoje, o que esperar desse Bahia num Brasileirão da Série A? Não é? Bahia está para perder o campeonato baiano, né? Fez um bom campeonato na primeira parte, né? Fez um bom campeonato, se tornou líder e tudo isso, né? Mas o Bahia não tem condição de ganhar sequer um campeonato baiano. Então, o Grupo City conseguiu fazer o quê? Tornar o Bahia pior do que já era. Assim me passa pela cabeça o seguinte, né? Pode ser até loucura minha, entendeu? Pode ser até absurdo, mas me passa pela cabeça o seguinte: o Grupo City comprou o Bahia para o Bahia servir de laboratório. Então o Grupo City não está preocupado em até se o time vai ser rebaixado. Eu acho que o Grupo City está preocupado em seguinte: esses jogadores que não renderam na Europa, que são jogadores brasileiros, inclusive, que não renderam na Europa, então trazer aqui para dar umas minutagens, preparar isso para poder passar adiante. Então, pelo menos nos 3 anos, mais ou menos, o Bahia vai ser um time ridículo, um time laboratório, um time que vai servir apenas para o Grupo City ganhar dinheiro. Mas eu acho que do ponto de vista da gestão do Grupo City, alguma coisa eles devem estar pensando no que diz respeito a
ao desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro. Alguma coisa deve estar pensando, porque já está claro, mais do que nunca, que esse time não tem qualidade nenhuma para disputar nada. Eu não falo nem o Campeonato Baiano. Esse time do Bahia, ele não tem qualidade nenhuma para disputar absolutamente nada. Tá? De Série D para lá, para tentar alguma coisa. Veja a dificuldade para ganhar do Camboriú, um time da 4ª divisão, um time da Série D. Você vê um time como o Ferroviário, que se mostra um time consolidado, que é um time também da Série D. Então, o Bahia, diante da realidade que apresenta, jogando com o Itabuna, que é um time que, na verdade, esse elenco praticamente foi formado de setembro para cá, por exemplo. Então, não adianta o Paiva dizer, por exemplo, que esse time é novo, está pegando entrosamento, eles já são, os outros já estão consolidados. Isso, não, nada disso. Pelo que consta, o Itabuna é um time também que o elenco é novo. Algum jogador ali é que tem alguma, digamos assim, alguma vivência com os outros ali, mas é um time também novo. Então isso não é desculpa. O campo é ruim, não sei o que e tal, também não é desculpa, porque isso todos os times brasileiros jogam também em campos ruins também. Tem campos bons e campos ruins, a maioria é ruins. Então isso também não é desculpa. A outra desculpa também, por exemplo, é porque tem muito jogo, teve um jogo tal há 2 dias atrás, agora já tem outro, então o elenco tem que rodar, porque isso, aquilo. Sim, mas é a realidade do futebol brasileiro. Ou o Paiva não sabia disso? Se não sabe, que fique sabendo. É a realidade do futebol brasileiro, então tem que se adequar à realidade do futebol brasileiro. Agora, se o Grupo City está pensando o seguinte, não tem problema, o Bahia pode ser rebaixado para a Série B, Série C, Série D, tal. O importante é que a gente vai usar de laboratório, preparar jogadores, isso, aquilo. Dinheiro no City não falta para formar um time, pelo menos com a mínima qualidade, de disputar um Brasileirão da Série A. A questão do dinheiro não é problema. Então, será que o Grupo City vai manter o Paiva? Porque o Paiva já tem que ser demitido ontem. Não é? Com esse jogo de hoje, não tem mais assim, a condição nenhuma do Paiva continuar. Isso aí é questão do futebol brasileiro, o treinador brasileiro que não consegue demorar, tá? Os torcedores exigem muito, não sei o quê. Bom, é o seguinte, é a realidade do futebol brasileiro. O Paiva não está servindo, não está dando liga, não tem condições, ele está insistindo em uma coisa que não está dando certo, o time está cada vez pior. Ele não está nem assim pior, ele está cada vez pior, está evoluindo, né? Usar esse termo aí, evoluindo. Então, se começou bem alguma coisa, por exemplo, o único jogo que o Bahia fez assim com uma certa qualidade, qual foi o jogo? O jogo contra a Juazeirense, primeiro jogo do Campeonato Baiano. Deu uma esperança, ilusão também, né? Jogou alguma coisa quando o Sampaio correu, assim, mas perdeu, mas não foi, né? Não teve essa qualidade suficiente. Então, o Bahia perde para o Itabuna, agora tem que fazer 2 gols para poder superar o Itabuna, para poder ir para a final. Acho muito difícil o Bahia vencer o Itabuna no próximo jogo. Digo com toda certeza. Acho muito difícil esse time, com esse treinador, fazer alguma coisa. Agora, claro, não é estar um treinador para poder jogar o próximo jogo da semifinal. Também não vai adiantar, né? Então, vai ser o Paiva mesmo. Vai ser o Paiva mesmo. E a questão é o seguinte, esse time, do jeito que está aí, era melhor o Bahia dizer assim, olha, vamos dizer, fazer o seguinte, ó, tem como a gente sair da Série A e deixar a gente ficar jogando ou na Série B, ou na Série C, ou na Série D, porque esse time não tem condição de jogar a Série A. Não tem a menor condição. Isso está claro, dia 16 de abril inicia o Campeonato Brasileiro. Dia 16 de abril. Então, o Bahia não tem time para jogar com time nenhum. O Bahia é um bando em campo. Desse elenco que está aí, a maneira como se está, o que a gente vê claramente, ó, Biel é o jogador do Bahia. Biel é o jogador do Bahia que mostra para que veio, que justifica o seu salário, é o jogador do Bahia, entendeu? Dentro desse esquema que o Paiva está insistindo aí,
Então não está vendo que esse time não tem para onde ir, não tem como evoluir com esse esquema, com esse treinador. Então eu não sei exatamente o que o Grupo City está pensando. O emprego do Paiva está garantido o resto da vida aí, pode fazer o que quiser aí, faz contanto que faça o que a gente quer. Por exemplo, fazer o time de laboratório e pronto. Só isso. Então o Grupo City conseguiu fazer o Esporte Clube Bahia pior do que já estava. Conseguiu fazer muito pior, mas muito mesmo. Não tem qualidade nenhuma esse time do Esporte Clube Bahia. É uma vergonha, é ridículo, é ridículo. O torcedor do Bahia está sofrendo e vai sofrer muito com esse time. E vai sofrer muito com esse time. Então não dá para aceitar, porque, por exemplo, você tem um time, um grupo que administra o Bahia, que tem dinheiro. Tem dinheiro, por que não contrata jogador que preste? Por que não contrata pelo menos 5, 6 jogadores experientes, né? E pode pegar os outros também de experiente também, mas contrate 5 jogadores experientes da Série A, que tenham condição de dar andamento a esse time para poder ele desenvolver alguma coisa na Série A. Então faça isso, porque da maneira que está não tem a menor condição. Então nesse jogo de hoje tudo deu errado. O esquema tático do Paiva não funciona com esse elenco, não funciona. Então, mas vamos por números, né? Se a gente vai pegar a zaga, olha só, o Gabriel e o Marcos Vitor, digamos, o Marcos Vitor está se mostrando um jogador que está em evolução. Laterais, as laterais, lateral direita, Cicinho, ridículo. Cicinho não serve, dentro desse esquema que está aí, não serve, está perdido. Chaves, o Chaves, Vana Chaves, também desfila em campo, tá? É um jogador que a gente vê assim, que ele está ainda parece que ainda está viajando do Equador para cá. Sim, onde é que eu estou, tá? Então, o Chaves, ele pode ter sido um jogador bom no Equador, se destacou, jogou até na seleção, né? Mas ele não chegou ainda no Brasil, não chegou ainda na Bahia, não chegou ainda no Esporte Clube Bahia. Então, o Matheus Bahia tem a vaga garantida no lugar do Chaves, o Matheus Bahia. Assim como o Rian, digo a mesma coisa. Então, o Chaves, ele fica desfilando em campo, entendeu? E é isso aí. Então, desses jogadores que foram contratados, por exemplo, o Acevedo no meio campo, a gente vê que tem uma certa qualidade, mas como o esquema não está funcionando nada, então essa qualidade dele também some, né? Essa qualidade dele também some, entendeu? Não tem a menor qualidade. O Diego Rosa, que entrou hoje no segundo tempo, fez até alguma coisa, né? Mas você vê que os jogos que teve não trouxe qualidade nenhuma. Não trouxe qualidade nenhuma. Tá? Então, o que esperar desse time? Aí, os jogadores hoje, um por um. A zaga do Gabriel, né? A zaga do Gabriel. Depois, estou esquecendo até do nome, né? Depois o Marcos Vitor, que assim, razoável. Os laterais direito e esquerdo sustentam tudo, tentam sustentar tudo, inclusive. Eu não coloco nem tanta culpa neles, porque com o esquema falido do Paiva, dentro desse elenco que tem, da realidade que tem, então não adianta forçar a defesa, a zaga, para poder ter que fazer tudo. Porque se os caras conseguem jogar nas costas dos atacantes com facilidade a bola, então vai sobrar para o zagueiro, vai sobrar para as laterais, né? Então, muito fácil. Então, esses 3 jogadores no meio de campo não tá funcionando. Não, Paiva,
esse seu esquema 4-3-3 não funciona, não. Você não percebeu ainda, não está funcionando nada, não serve. Então não adianta desculpas, não está servindo dentro desse elenco, da realidade desse elenco que tem, que foi montado agora, não está servindo. O Bahia vai perder o campeonato baiano, vai ser desclassificado no Nordestão, vai ser desclassificado na Copa do Brasil e vai ser rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade do Bahia esse ano. Mas um time que tem dinheiro, um grupo que tem dinheiro, um grupo que comprou que tem dinheiro, então o que é que está esperando? Então essa frase do pai de que eu não trabalho de fora para dentro é um desrespeito ao torcedor. É um desrespeito. O Bahia é bicampeão brasileiro. A torcida do Bahia é uma das maiores torcidas do Brasil. É a maior torcida do Nordeste, uma das maiores torcidas do Bahia, do Brasil. Então dizer que não funciona de fora para dentro é dizer, olha, eu estou me lixando com essa torcida. Estou me lixando com isso. A minha relação é com o Grupo City e pronto. Então é de indignação, tá? É indignação. Então o que é que acontece? Os jogadores que estão jogando alguma coisa, pode prestar atenção, são jogadores que a gente reclamava tanto da Série B do ano passado. O Vitor Jacaré tem problemas técnicos, isso? Sim, tem. Mas é um cara que tem garra, um cara que consegue fazer gol, um cara que consegue dar o sangue pelo Esporte Clube Bahia. Tá? Então essa é a questão. O Rezende hoje não jogou absolutamente nada, considerando também esse esquema do pai. Não conseguiu jogar absolutamente nada. Então o jogo hoje foi perdido. Então levar a decisão para o próximo jogo, claro que vai ser a decisão, o Bahia vai ter que fazer 2 gols, né? 2 gols aí de diferença para superar o Itabuna. E olha, acho muito difícil o Bahia conseguir ganhar de 2-0 do Itabuna. Acho muito difícil, porque esses jogadores não têm compromisso nenhum. Esses jogadores que chegaram não estão preocupados com nada, estão desfilando em campo. Os que querem fazer alguma coisa não conseguem fazer muita coisa, entendeu? Dentro da realidade que se aproxima. Então é isso. O Esporte Clube Bahia hoje é uma vergonha. O Grupo City hoje deveria ter vergonha para dizer, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa para fazer esse time valer. E acho que essa coisa, pelo menos a partir de agora, seria mudar esse técnico. Porque eu acho que, por exemplo, um Dorival Júnior conseguiria fazer alguma coisa da liga nesse time. Um exemplo, assim. Entendeu? Acho isso. Então, é lamentável a situação do Esporte Clube Bahia. Vai perder o campeonato baiano dentro dessa realidade. Temos chance ainda? Temos chance. Mas qual a esperança que se tem olhando para um elenco desse, para um treinador desse, para um esquema desse, para uma realidade de um elenco desse? Qual a esperança que você tem, torcedor? Dê a sua opinião, ok? Dê a sua opinião, porque o Paiva, se ele tivesse vergonha de fato, tivesse vergonha na cara, ele dizia, olha, gente, tudo bem, tá? Eu tô saindo, do jeito que fez lá no Del Valle, ou no time lá do México lá, né? Não tô conseguindo fazer esse time evoluir, então, ó, vou passar essa tarefa para o outro, tá? Então, obrigado e até mais. É isso aí, ok? Não seria mais justo, mais digno, não é? O pai vai fazer isso? Acho que sim. Não é que ia resolver muita coisa, não, né? Mas, claro, o esquema se mostra inútil dentro dessa realidade desse elenco. Esse esquema que se está insistindo. Inútil. É muito triste a situação que o Bahia vive nesse momento. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.